Uma nova plataforma multimídia conta a história de Bauru por meio de um áudio tour. É o projeto Vozes do Tempo. O tema hoje do programa Espaço Aberto, recebendo aqui no estúdio da TV e Rádio Câmara o João Correia Filho, que é jornalista e diretor de criação do projeto, e o Luiz Paulo Domingues, jornalista e redator do projeto. Eu gostaria de agradecê-los pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Ótimo. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, o Fernando Castilho, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Eu queria que vocês contassem primeiro, para quem nos ouve e nos assiste, um pouco mais sobre a ideia dessa ferramenta. Ela é como se fosse um mapa sonoro da cidade. Sim, na verdade, ela é um roteiro áudio guiado. Então a pessoa ela tem disponível 3 passeios pela cidade de aproximadamente 30 minutos, e cada um desse passeio leva para um período da história de Bauru, e ao mesmo tempo traz a pessoa imersa em toda a ambientação sonora, efeitos especiais, foi feito trilha. Então é isso, 3 passeios caminhando, né? São 3 caminhadas por Bauru, envolto numa paisagem sonora que vai trazer a história, mas vai trazer um pouco do presente também, talvez um pouco do futuro, se a pessoa tiver criatividade. E aí esses passeios levam a diferentes momentos históricos, como você comentou, João. Como foi a escolha desses períodos? Sim, eu já trabalhava há algum tempo com a história da região de Bauru, né? Fiz alguns livros e outros trabalhos de jornal também sobre a história da ocupação humana no Oeste Paulista, no Centro-Oeste, e o João já conhecia meu trabalho. Então ele me chamou porque ele já sabia que eu tinha um conhecimento prévio já da história da cidade. Então a gente dividiu mais ou menos assim, o início no Vitória Régia, né? A partir da descoberta do Rio Batalha pela expedição do José Teodoro de Souza em 1850. Então ali no Vitória Régia é um lugar que a pessoa pode levar a mente mais para longe, né? Então todas as coisas que não tem visual para a pessoa ver, a gente escolheu para pôr lá. Então a história dos primeiros bugreiros, grileiros, os grandes proprietários de terra que tinha aqui na década de 1850, 60 e tal. Aí o segundo roteiro lá no centro, na Rui Barbosa, que começa na Rui Barbosa, já é bem mais visual, porque o que o locutor está falando, você está vendo ali, né? E contando coisas que aconteceram ali quando ainda era rua de terra, na época dos coronéis, os tiroteios que tinha, tudo mais. E o último roteiro é na Praça Machado de Melo e dentro da estação ferroviária da Noroeste, que também é bem visual, porque você está vendo o pátio dos trens, mas também conta coisas da construção da Noroeste, das 3 ferrovias que nós tínhamos aqui, né? A Sorocabana, a Paulista e a Noroeste também. Eu queria que vocês contassem um pouco dos efeitos sonoros, a narração, a ambientação, como é que vocês construíram todos esses elementos? Então, a ideia, como eu disse, é manter a pessoa imersa naquela realidade, né? Então, tudo foi gravado separadamente. Então, você tem o estéreo. Então, a pessoa vai ouvir o que está acontecendo do lado direito, o que está acontecendo do lado esquerdo. Então, quando a pessoa está passeando, tendo de um lado Vitória Régia e do outro a Avenida Nações Unidas, você vai ter carros de um lado, a ambientação do Vitória Régia do outro. Quando tiver uma batalha dos bugreiros com os indígenas que habitavam aqui, você vai ter todos os efeitos sonoros, a ambientação dessas batalhas, e fora trilha sonora, né, que também amarra toda a história, efeitos especiais. Então, quando você está passando embaixo de uma árvore, você tem sons de pássaros. Então, ele é todo preparado para te manter envolto numa ambientação, né? E assim, eu acho que entra mais fácil, né? Porque você tá ali só pensando naquilo, né? Tudo é feito para você ficar imerso na história. Então, é isso. Efeito sonoro, música. É bem rico, acho que tá bem rico. Isso aí que ele tá falando foi até bem criterioso. O João Flávio Lima, que foi o responsável por essa parte, a partir do texto, ele fez um estudo das paisagens sonoras das épocas, porque hoje o sino não tem o mesmo som do sino do passado.
uma sirene de polícia ou de ambulância dos anos 70, que a gente conta a explosão das nações, não é a mesma sirene de hoje. Então ele fez um estudo em cima do texto que ficou bem legal e bem criterioso. Como é que foi a produção desse trabalho? Eu sei que vocês tiveram mais ou menos 1 ano entre o começo, né, e a entrega do projeto, do produto final. Como é que foram essas etapas? Então, a primeira etapa, que é a etapa de pesquisa, como o Luiz Paulo já tinha um material enorme sobre isso, né, já se debruça sobre a história de Bauru há um tempo, foi relativamente fácil, eu posso dizer, pelo menos para nós, porque ele já tinha tudo, né? Com a pesquisa feita, nós montamos um roteiro, né? Esse roteiro dividindo ali texto e efeitos sonoros, mas ainda um roteiro. Com o roteiro pronto e esse texto já elaborado, foi para o João Flávio e ele montou primeiro um piloto de como seriam essas ambientações e tal. Paralelo a isso, a gente ia nos lugares, medimos os tempos. Então, assim, um aspecto bem interessante desse audiotour que a gente fez é que ele é um áudio inteiro. Então a pessoa começa e ela vai parar 30 minutos depois. Para isso, a gente fez todo um trabalho de contar o tempo. Então, o tempo para atravessar a rua, o tempo para ir de uma quadra para outra. Porque quando a pessoa está chegando em algum lugar, tem que dar certo de falar: olha, você deve estar chegando na Gustavo Maciel. Agora, preste atenção em tal edifício, né? Então, teve esse processo de demarcação dos tempos, de marcação dos tempos. E aí, com o piloto pronto, a gente testou os tempos e aí foi para finalização mesmo, que é o fino, né, de colocar trilha sonora, de afinar, né? O Luiz Paulo contou a história do sino, mas e tem um momento interessante que o João Flávio colocou um avião que é do episódio de 1924. Mas aí a gente ouviu e falou: nossa, mas esse avião tá muito moderno, né? A gente até brincava com ele: nossa, parece um jato supersônico. Não era, né? Um exagero da gente. Mas era isso, né? De olha, esse avião tá muito moderno para 1924, né? Então, nesse sentido que teve uma pesquisa daí, o final foi isso, né? Lapidar essa ambientação. Vocês mesmos tiveram que fazer esse trajeto várias vezes? Quantas vezes vocês fizeram esses trajetos aí? Fizemos várias. Fisicamente falando. Fizemos várias, né? Porque, e não só fizemos, mas assim, marcava o tempo, daí tinha que pensar as possibilidades. Então, se a pessoa chega para atravessar a rua e o sinal tá vermelho, você tem um tempo. Se o sinal já está verde, a pessoa já atravessa. Então a gente tinha que o tempo inteiro estar ponderando essas situações, né? E adaptar no texto. E adaptar, né, o texto, exatamente. Para dar certo isso aí. Porque se a pessoa chega e o sinal acabou de fechar, né? Obviamente a gente diz para a pessoa não atravessar no sinal vermelho, né? E atravessar com cuidado na faixa de pedestre, né? Então ela tinha 1 minuto de sinal fechado, então a gente tinha que ir ponderando esse tempo para a pessoa não chegar atrasada no próximo ponto. Esse foi, eu acho, o grande quebra-cabeça que a gente montou. E aí, quando a gente fala nesses audioguias, várias cidades têm lançado esse tipo de ferramenta, né, para disponibilizar aí para os seus visitantes, até mesmo para a própria população. A cidade de São Paulo é um desses casos, e isso é uma ferramenta interessante, tanto do ponto de vista turístico como do ponto de vista educativo. Vocês esperam que as escolas utilizem esse material? Sim, inclusive no site www.vozesdotempo.com ele tem mais coisas do que o próprio áudio. Tem os 3 áudios para baixar, mas tem vários textos complementares para quem quiser se aprofundar mais. Tem muitas imagens raras da época que a gente está contando, e tem um local lá que é para as escolas utilizarem. Tem até um quiz para, se alguma escola quiser fazer o passeio e depois ver se as crianças ou jovens entenderam e assimilaram o conteúdo. Tem lá um quiz. Eu acho que é um material pedagógico por natureza, assim. A escola é uma ferramenta que tira o aluno de dentro da classe para ver a cidade ao vivo e ouvir a história da cidade ao vivo. Eu diria que é pedagógico, turístico para quem vem de fora e para quem é daqui também, né? Na própria cidade, e cultural também. Porque você está passeando pela sua cidade. Se você conhece a história da sua cidade, vê e respira ela, é muito mais fácil você gostar da sua própria cidade, né?
E aí é até importante a gente ressaltar que o projeto foi feito em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento, Integração Social, Cultural e Educacional e tem patrocínio do Programa de Estímulo à Cultura aqui do município. Isso, é importante ressaltar isso, Virginia, porque a gente fica muito contente de estar aqui numa rádio pública e de estar divulgando esse trabalho, porque é um trabalho público, né? As pessoas às vezes falam, é gratuito para baixar o áudio. Mais do que gratuito, é público, né? Isso é para a cidade, então não tem limite de vezes para baixar. Depois que a pessoa baixou, é um arquivo MP3 que toca em qualquer lugar, hoje em dia, qualquer celular, qualquer player. Então você pode baixar e depois passar para outra pessoa, não tem limite, né? É público, foi feito com dinheiro público, né? Então é público. Eu acho que isso é bom a gente saber que é do bauruense. A ferramenta é inclusiva também? Sim, acho que sim. Ela não foi pensada, inclusive tem uma coincidência interessante que alguém perguntou pra gente, que legal, vocês pensaram na questão da audiodescrição, né? E daí eu até falei, olha, eu poderia até falar que sim, porque eu acho que tem tudo a ver. Mas durante o processo, a gente estava tão envolto em tornar a coisa o mais, né, interessante possível no sentido de efeitos sonoros, e foi natural, a gente nem chegou, não, vamos fazer inclusive, né? Porque acho que era já, né? Já acho que você tirar a pessoa e colocar a pessoa imersa num outro sentido, né? Que não só visão, que não só... Então, acho que já tem um aspecto inclusivo que eu gosto, assim. E aí, para as pessoas terem acesso a todo esse material, como você falou, baixarem, de repente ter isso disponível no seu celular, tem que fazer algum cadastro prévio? Como funciona o acesso no site? É só ir lá, digitar www.vozesdotempo.com, daí logo na entrada assim do site, seja no computador ou seja no celular, já tem lá baixar aqui, roteiro 1, baixar aqui, é só clicar ali, daí você pode ouvir sem baixar, porque ele vai te levar num arquivo numa pasta do Google Drive, daí você pode ouvir só na hora, né, clicar e ouvir, ou baixar no teu celular ou no seu computador, né? Você pode ouvir como você quiser. Nós sugerimos um fone de ouvido e logo no começo do passeio, na apresentação do passeio, a gente sugere que você atente para ouvido esquerdo ou ouvido direito do fone, porque tudo foi pensado nessa lógica, né, de esquerdo e direito para a imersão ser maior. Então, sugiro, né, você pode ouvir de qualquer forma, mas um fone de ouvido colocadinho lá de esquerda e lá de direito, com certeza você vai ter uma experiência bem legal. Vou pedir para vocês divulgarem então o endereço, o site, para as pessoas terem acesso a todo esse conteúdo aí bacana que vocês estão divulgando. Sim, é www.vozesdotempo.com. Ali você vai encontrar tudo muito bem explicadinho e um material bem extra ainda para quem quiser se aprofundar. Tem todas as transcrições do áudio que você está ouvindo para quem quiser ler depois em casa. Quem quiser ouvir em casa, tem todos os mapinhas de onde você vai para você já olhar os lugares que você previamente onde você vai e durante também você pode ver no celular. Então o site é bem completo e a gente vai abastecer ele mais, vai aumentando o conteúdo dele com o tempo, mas é uma ferramenta legal e o site ele é bem explicativo e bem completo, eu acredito. É um projeto dinâmico então, que não se esgota agora nessa primeira fase. Sim. Interessante. Vamos repetir então aqui o link da plataforma vozesdotempo.com e já emendando aqui, agradecer a presença de vocês mais uma vez, já estiveram conosco aqui para divulgar outras ações, outras iniciativas culturais. O João Correia Filho, que é jornalista, diretor de criação do projeto, e Luiz Paulo Domingues, jornalista e redator do projeto Vozes do Tempo. Parabéns pela ideia, parabéns pela criação e obrigada pela presença. Obrigado a vocês, a você e todo mundo da TV Câmara e da Rádio Câmara. Sim, nós agradecemos a oportunidade de falar desse projeto que é de todos, né? Obrigada mais uma vez, agradeço também sua sintonia e até a próxima.